Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia muito poderosa, a natureza do Deus que salva. E para guiar nossa conversa, vamos nos basear na lição do Telmo Souza, buscando entender quem é esse Deus, como a salvação é uma prova de amor e por que tudo isso aponta para a santidade dele. Vamos lá? Sabe, tudo começa com um convite que soa quase como um desafio, né? O texto central dessa reflexão nos chama para uma experiência bem direta, provar e ver que Deus é bom. A ideia não é só ouvir falar, mas experimentar por conta própria. E claro, esse convite já levanta aquela pergunta fundamental. Para a gente confiar em alguém, a gente precisa primeiro conhecer, certo? Então, qual é a verdadeira natureza desse Deus que faz um convite tão direto, tão pessoal? Para a gente começar a responder isso, a gente precisa ir na raiz, no seu caráter mais fundamental. E a Bíblia o apresenta, antes de mais nada, como um salvador, alguém que age para resgatar. E olha que interessante, essa não é uma ideia que surge no meio da história, não. Desde os primeiros capítulos de Gênesis, a narrativa já mostra Deus tomando a iniciativa. É ele quem embola um plano para derrotar o mal e para restaurar o relacionamento que a humanidade tinha quebrado. E esse plano de Deus a gente pode entender ele em 3 passos bem claros. Primeiro, a gente tem o problema. O mal nos afasta de Deus. Segundo, vem a iniciativa divina. Ele cria um plano de salvação. E, por fim, a revelação desse plano para o mundo inteiro, através de Jesus. E aqui a gente chega num ponto, uau, radical. Jesus não é só um porta-voz do plano, sabe? O que ele diz aqui é muito mais profundo. Ele se apresenta como a expressão exata da natureza de Deus. Em outras palavras, olhar para Jesus é ver, em carne e osso, o caráter do Deus que salva. Ok, isso leva a gente para uma outra pergunta ainda mais profunda. Se a natureza de Deus é salvar, qual é a prova definitiva de que essa salvação vem de um lugar de amor de verdade? Pensa comigo um pouco numa provocação que o apóstolo Paulo faz, sacrificar a própria vida por alguém, por uma pessoa justa, correta, que anda na linha. É algo bem difícil de imaginar, né? E o raciocínio continua. Bom, talvez por uma pessoa excepcionalmente boa, alguém que faz a diferença na vida de todo mundo. Talvez aí alguém encontrasse coragem para um sacrifício desses. É raro, mas vá lá, é possível. Mas é aqui que a coisa toda vira de cabeça para baixo. A prova do amor de Deus não se encaixa na nossa lógica. O sacrifício não foi por gente boa ou justa. O texto é claro. Cristo morreu por nós, pela humanidade no nosso pior momento, quando ainda éramos pecadores. É um amor que age primeiro, que não espera merecimento. Existe um nome técnico para isso que pode soar meio complicado: morte vicária. Mas calma, a ideia é super simples. Significa que um substituto tomou o lugar de outro. A dívida que era nossa foi paga por Jesus. Ele morreu no nosso lugar. Então, o ponto crucial é este. Esse amor não vem com pré-requisitos. Não é para um grupinho seleto. Como diz aquela passagem tão famosa de João 3,16, é para todo aquele que nele crê. É universal, é para todos, sem distinção. Gente, isso muda completamente a perspectiva. O nosso amor por Deus não é o ponto de partida, de jeito nenhum. É uma reação. É a gratidão que nasce quando a gente entende que foi amado primeiro, de uma forma que a gente nem consegue explicar. Certo. Então, se esse amor todo nos salva, ele salva para quê? Qual é o objetivo disso tudo? E é aí que a gente entra num conceito-chave, mas que muitas vezes é mal compreendido, a santidade. Olha, à primeira vista, isso pode parecer um peso, uma ordem difícil. Mas a ideia aqui é outra. É mais como um convite, como um pai dizendo a um filho, seja como eu. É um convite para a gente refletir o caráter do próprio Deus. Para a gente entender isso de um jeito mais fácil, a teologia divide a santidade em 2 partes. A primeira é a santidade posicional. Pensa nela como um presente que a gente recebe de Deus na hora da salvação. É instantâneo. A segunda é a santidade progressiva, que é a jornada, o processo do dia a dia de se transformar para ser mais parecido com Cristo. E essa sim exige a nossa cooperação. E agora, todos esses fios que a gente está seguindo, amor, salvação, santidade, eles se encontram, eles convergem para um único lugar, um único evento: a cruz. Pensa assim, de um lado da equação, a gente tem a santidade de Deus. Por ele ser perfeito, ele não pode simplesmente ignorar o erro, o pecado. A justiça precisa acontecer.
E do outro lado da equação, o que a gente tem? O amor de Deus, que quer muito salvar, restaurar quem errou. Esse amor quer oferecer um caminho de volta, quer oferecer perdão. E é na cruz que essas duas coisas, que pareciam impossíveis de conciliar, se encontram. A cruz se torna esse lugar inacreditável, quase um paradoxo divino. É onde a justiça de Deus é totalmente satisfeita e, ao mesmo tempo, o seu amor é derramado sem limites. O erro é julgado com todo o peso e o perdão é oferecido de graça. É a solução perfeita para uma tensão impossível. E aí a gente chega na grande virada de chave. Viver em santidade deixa de ser sobre cumprir uma lista de regras, sabe? Passa a ser a nossa resposta mais natural, mais autêntica, de gratidão por um amor tão gigantesco, um amor que pagou um preço tão alto. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Diante de um amor que toma iniciativa, que se sacrifica e que nos convida a sermos parecidos com ele, fica a questão de qual pode ser a resposta a esse amor. Vale sempre lembrar que toda essa nossa reflexão foi adaptada da lição preparada pelo Telmo Souza. O crédito pelo conteúdo original e por essa estrutura de pensamento é todo dele.